Amém? Cá estamos nós outra vez, com a graça de Deus, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Conforme vimos na última lição, falamos do homem do pecado, o anticristo, e hoje nós vamos estar falando de Jesus Cristo, o homem perfeito. Com a graça de Deus, estamos conseguindo romper nesse primeiro trimestre, e creio que logo estaremos iniciando o segundo trimestre, falando ali, se eu não me engano, da carta de Efésios, conteúdo maravilhoso. Amém? Já aqui no textuário da lição, nós vamos ver que Jesus Cristo ele crescia em graça e sabedoria e estatura para com Deus e os homens. Isso está lá em Lucas 2, versículo 52. Na verdade prática, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Esse finalzinho aqui, ele vai se estender por toda a lição. Nós vamos tratar pela perfeição de Cristo, nós vamos tratar das características da sua humanidade, entender que elas eram reais, não eram meras invenções, não era mero delírio ou mentira das pessoas que o cercaram ou de pessoas intencionadas em vender um Jesus, um Messias ou um Salvador, como alguns dizem. Amém? Nesse primeiro ponto, a leitura bíblica ela se coloca lá em Lucas, capítulo 2, do verso 40 ao 52, em que Lucas relata o crescimento de Jesus, relata ali todo o seu primeiro contato ali com as pessoas, com os doutores da lei, quando ele vem se perder ali no templo, quando José e Maria, seus pais, descem a Jerusalém e na volta da festa acabam se perdendo de Jesus no meio do caminho. Isso é a história já sabida de todos nós conhecemos. Primeiro de tudo, nós temos que saber e compreender que Jesus, ele é aquele que foi 100% homem e 100% Deus. E nisso ele trilhou os dois caminhos com perfeição. Ou seja, a humanidade de Jesus era real, a divindade de Jesus era real. Mas podemos perguntar por que falar algo tão óbvio, algo tão evidente para nós, tão límpido como água. Mas é necessário que nós tenhamos essa firme convicção, porque infelizmente nosso meio, até mesmo dentro do meio cristão, há pessoas que tendem a negar essa divindade, que tentam a negar essa humanidade. Eu citei na lição passada sobre os gnósticos, a qual João lutava ali dentro da sua igreja, pessoas que tinham o intuito de desmentir essa humanidade de Jesus. Infelizmente, esse movimento ele não terminou ali. Esse movimento ele veio se adaptando ao longo dos séculos. Isso não é novidade para nós. Nós vemos que Salomão, em Eclesiastes 1:9, ele diz que não há nada novo debaixo do sol. Não tem nada novo debaixo dessa abóboda celeste que está acima das nossas cabeças. A cada dia é como se a maldade do homem não fosse inventada, ela se readaptasse a um novo dia, a uma nova linha de pensamento, encontrasse meios melhores, encontrasse meios mais únicos de fazer o mal e coisas do tipo. E para ilustrar o que eu digo bem, nós vemos que Paulo também na sua segunda carta a Timóteo, lá no versículo 3 do capítulo 4, ele vai falar dos doutores e daqueles que fomentavam doutrinas estranhas, a qual as pessoas que não suportando mais a sã doutrina, amontoariam pessoas como essas por conta da coceira ou da comichão dos seus ouvidos, dependendo da tradução que vocês estiverem utilizando, e ali segundo as suas concupiscências. Para ilustrar melhor ainda, diz assim o texto: porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então,
isso tudo ele veio se adaptando, encontrando formas melhores e mais palatáveis às pessoas, formas melhores de convencer. E o que se trata em si os gnosticismo? Ele tinha como fundamento 3 pontos principais. E eu vou exemplificar esses 3 pontos para que os irmãos entendam perfeitamente e acompanhem bem o raciocínio. O primeiro ponto do gnosticismo é que eles negavam a realidade do corpo humano de Cristo. Eles ensinavam que Cristo ele apareceu na pessoa de Jesus, mas que este nunca chegou a realmente ser humano. Tal cristologia é conhecida por docetismo. O que significa docetismo? Ele vem da palavra grega dokeo, que significa aparecer ou parecer. E para eles, Jesus apenas parecia com o homem. Toda a existência na terra teria sido uma farsa. Ele teria fingido ser carne. Aí os irmãos podem perguntar, e por que isso? Exatamente porque ele somente visava o bem dos discípulos. Então nós vemos que essa é a primeira da doutrina do gnosticismo. A segunda, eles afirmavam que Cristo, sim, ele tinha um corpo real, porém não era um corpo material. Então, a gente vê que são coisas absurdas. O terceiro ponto, eles ensinavam uma cristologia dualista, pela qual Cristo teria entrado em Jesus no batismo, lá no Rio Jordão, através de João, e teria saído de Jesus ali um pouco antes da sua morte, na crucificação. Nós sabemos que Cristo significa ungido, ou aquele que é ungido, e você vê que é tão absurdo isso tudo, que eles também criam que esse Cristo, o ungido, a unção que entrou em Jesus, ela se utilizava das cordas vocais de Jesus para ensinar os discípulos. E tudo isso culminava em dizer que Jesus, aliás, nunca teria sido realmente um humano. Ou seja, Jesus e Cristo seriam duas pessoas diferentes, duas pessoas distintas. Inclusive, nós falamos disso e julgamos absurdo, e realmente o é, há algumas notas de rodapé em Bíblias de estudo que até mesmo nós utilizamos, que se firmam nessa doutrina. Infelizmente, muitos cristãos têm comprado tais Bíblias e têm até se utilizado dessas notas de rodapé sem informação e sem temor algum. E por que eu digo isso? Sempre falo nisso. Quando forem comprar a Bíblia, prezem por aquela que não seja uma Bíblia de estudo, mas que seja uma Bíblia que você leia e você entenda e compreenda o que está sendo dito ali. Amém? Glórias a Deus. E nós, ouvindo tudo isso, nós temos algo que temos que entender. Que nós, como cristãos, baseados e firmados na palavra, nós somos vacinados contra tudo isso. Nós entendemos e aprendemos o conselho que João deu lá no versículo 7 da sua segunda carta ali, a qual ele vai dizer o seguinte: porque já muitos enganadores estão no mundo, os quais confessam que Jesus Cristo não veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. João de lá, ele já dizia que este tal que negava que Cristo não veio em carne, que Jesus Cristo não veio em carne, era o enganador, era o anticristo. Que possamos cada vez mais aplicar e ser vacinados contra essas heresias absurdas que ouvimos e que muitas das vezes nos cercam. Amém? O segundo tópico, nós vamos começar. Aliás, o primeiro tópico, nós vamos ver Jesus, verdadeiro Deus. Primeiro ponto aqui do primeiro tópico, ele vai abordar sua eternidade com o Pai. Nós entendemos que Cristo,
ele nunca foi e nunca será limitado pelo tempo ou pela história que conhecemos. Se sabe por quê? Porque Cristo ele é anterior à história. Cristo ele é além da própria eternidade. Cristo ele é pré-existente. Cristo ele é o Pai da eternidade. Nós vamos ver que o profeta Isaías já dizia assim lá no versículo 6 do capítulo 9. Porque o menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus, Pai da eternidade. Ele já estava muito antes da eternidade. Ele é o próprio Pai da eternidade, glória a Deus. E antes de continuarmos, adentrarmos no segundo tópico, eu peço que você dê um pause nesse vídeo, áudio, e abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 8 e ali leia o capítulo 8 de Provérbios. Medite no capítulo 8 de Provérbios e veja todas as maravilhas que a sabedoria propiciou. Ali uma figura de Cristo, conforme o próprio autor da revista coloca, uma figura ali de Cristo, tudo foi feito de maneira ordeira e com sabedoria. E eu peço que vocês pausem, leiam e depois compartilhem a graça daquele texto com os irmãos, comigo mesmo. Eu espero o seu retorno. Amém? O segundo ponto desse tópico, seus atributos, grandezas e perfeição. Antes de tudo, as minhas palavras não seriam suficientes ao menos para esboçar os atributos do meu mestre, do nosso mestre. Não há como nós esboçarmos, não há como nós traçarmos ou arranharmos a superfície da grandeza do que nós estamos tratando neste ponto. E por isso eu deixo essa revelação, a grandiosidade da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz da grandeza e os atributos de Jesus e sua perfeição. Nos diz que ele é a fonte da vida em João 1, versículo 4. Nos diz que ele tem a vida em si mesmo em Hebreus 7,16 e João 5,16. Nos diz que ele é onipotente em Efésios 1, 22 e 23 e Mateus 28, 20. Nos diz também que ele é onisciente em Colossenses 2, versículo 3, em Atos 1, 24 e 25, João 2, 24 e 25 e Mateus 9, 4 a 5. Em Mateus 28, 18, em Apocalipse 1, 8, a palavra também nos diz que ele é onipotente. Esse é o nosso Deus. Todo poder, toda glória, toda honra, toda majestade não está dispersa, está centrada em suas mãos. Aleluias. Que possamos cada vez mais meditar na palavra, para entender e compreender a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Só o Senhor é Deus. O terceiro ponto é: esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Aqui nós temos talvez um dos pontos mais difíceis da cristologia em si, do estudo da pessoa de Cristo em si. Porque não é uma tarefa simples entender esse esvaziamento de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas têm entendido de maneira errada tudo isso. E muitos, nesse entendimento errado, desconsideram tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala. Não é tarefa fácil, realmente não é. E por não ser uma tarefa tão fácil, eu separei 2 trechos de 2 comentários, a qual eu entendo que ilustram bem o que é esse esvaziamento de Jesus. É o que nós chamamos da kenosis, esse esvaziamento de Cristo. E o primeiro deles é o comentário de Barclay, do Novo Testamento, em que ele diz o seguinte: Paulo diz, pois, que Jesus se humilhou, fez-se obediente até a morte, até o extremo de uma morte na cruz. As grandes características da vida de Jesus foram humildade, obediência e renúncia de si mesmo. Não desejou dominar o homem, mas sim apenas servi-lo. Não desejou seu próprio caminho, mas sim o de Deus. Não desejou sua própria exaltação, mas sim a renúncia de toda a glória pelo bem do homem. O Novo Testamento assegura várias vezes que só aquele que se humilha será exaltado. Mateus 23, 12, Lucas 14, 11 e Lucas 18, 14. Mas a renúncia que Jesus Cristo fez de si foi o meio para a glória maior.
Por isso se constituiu no objeto maravilhoso de culto de todo o universo. Isso significa que algum dia, mais cedo ou mais tarde, toda criatura do universo, nos céus, na terra e até nos infernos, lhe renderá culto. Jesus ganhou os corações dos homens, não se exaltando diante deles, mas com o seu poder, lhes mostrando o amor, se sacrificando, se negando a si mesmo por eles. À vista de alguém que deixa a glória pelos homens e os ama até o extremo de morrer na cruz por eles. Quando os homens rendem culto a Jesus, não se jogam aos seus pés com uma esmagadora submissão, mas com amor maravilhoso. A pessoa não diz, não posso resistir a um poder como esse, mas ao contrário, ela diz, um amor tão assombroso e tão divino exige de toda a minha alma e todo o meu ser. Não diz, fui reduzido e submetido, mas sim, estou abismado no assombro, no amor e no louvor. Não é o poder de Cristo que reduz ao homem e o submete, é o amor maravilhoso de Cristo que faz com que o homem se ajoelhe com amor maravilhado. A adoração não se baseia no temor, mas no amor. Se nós não conseguimos entender o que é esse esvaziamento de Cristo diante dessas palavras, nós precisamos descer mais na presença de Deus. Porque o que Barclay diz aqui é exatamente que Cristo, ele se esvaziou ao convencer eu e você, não pelo seu poder, não pela sua majestade, sua onipotência, a sua glória da criação, não. Mas para convencer principalmente pelo amor, de se encarnar, se fazer semelhante a nós e morrer numa cruz por amor de nós. E o segundo comentário que coloco é do William Hendricks e Kistemaker, que ele vai dizer outro ponto desse esvaziamento. E ele separa em 3 pontos distintos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos também. Ele começa dizendo o seguinte: o fato que Cristo naturalmente se esvaziou de sua existência na forma de igualdade a Deus. E ele busca as bases bíblicas para isso. E o primeiro ponto que ele coloca, que esse esvaziamento significa que ele renunciou sua relação favorável à lei divina. Jesus nos céus não tinha nenhuma carga de culpa sobre si. Entretanto, após a sua encarnação, ele tomou sobre si essa carga sobre os ombros, sendo por nós atestado, sendo por nós visto. E isso é prova porque João, lá no versículo 29 do capítulo 1, quando ele vê Jesus Cristo, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo já era visto como aquele que carregaria a culpa da humanidade. E continuando, lá em 2 Coríntios 5, 21, nos diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o primeiro ponto é esse: ele renunciou à sua relação favorável à lei divina, para carregar sobre si as nossas culpas. Segunda renúncia de Cristo às riquezas. Ele renunciou tudo, todas as riquezas por amor de nós. Até mesmo a própria vida de Jesus não foi levada em consideração. Tão pobre Jesus era, que ele teve que pedir um lugar emprestado para nascer. Tão pobre Jesus era, que ele teve que pedir um lugar para pernoitar. Ele teve que ter um barco para pregar, um barco emprestado. Ele teve que pegar um animal emprestado em que pudesse cavalgar. Ele teve que pegar uma sala emprestada em que pudesse instituir a ceia. E finalmente, na sua morte, nem o túmulo era dele, era emprestado também. Então nós vemos que a maior renúncia de Cristo foi as riquezas que ele cedeu. Ele abriu mão das riquezas por amor de nós. O terceiro ponto que ele coloca é que ele renunciou à glória celestial. E aqui talvez não, com certeza seja onde ele mais sentiu. Porque em João capítulo 17, versículo 5, Jesus declara em uma oração dizendo: ó Pai, glorifica-me junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes de que o mundo existisse. Nós temos que entender, do infinito sideral,
do eterno deleite da própria presença do Pai, voluntariamente ele desceu a este reino de miséria, a essa terra pecaminosa, a fim de armar a sua tenda por um pouco de tempo com nós pecadores. Ele, o nosso Senhor, em cuja presença os querubins, os serafins cobriam o rosto, em Isaías capítulo 6, João 12, 41. Ele que era o objeto mais solene de adoração de todo o exército celestial, a qual as estrelas cantavam e jubilavam no dia da criação pela obra de suas mãos. Ele desceu a esse mundo. Ele foi desprezado. E não somente isso, ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Homem de dores, que soube o que era sofrer, que soube o que era padecer. Isaías 53, versículo 3. O quarto ponto, ele renunciou o exercício de sua autoridade. De fato, ele se tornou servo. Aliás, ele se tornou o servo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, conforme nos fala Hebreus 5, versículo 8. Ele mesmo disse, não procura a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Lá em João versículo 30, impacientemente exprimimos a seguinte objeção diante do que ouvimos agora. Mas se Cristo renunciou a essa relação favorável com respeito à lei divina, às suas riquezas, à sua glória celestial, o livre exercício de sua autoridade, como diante de tudo isso ele poderia continuar sendo Deus? A resposta é que ele sempre foi, ele é e sempre continuará sendo filho de Deus. Ele abdicou de todas as coisas, naturalmente, não com referência à sua natureza divina, mas com referência à natureza humana, a qual ele assumiu voluntariamente e na qual ele sofreu toda a espécie de indignidades. Então, meus queridos, diante destes dois textos, que nós venhamos entender mais o que significa esse esvaziamento, essa renúncia, essa negação de Cristo por amor de nós. Amém? No terceiro ponto, glórias a Deus, nós vamos falar de Jesus, verdadeiro homem. No primeiro subtópico vai nos dizer o seguinte: Jesus estava no seio do Pai. Nosso Senhor desde a eternidade se encontrava no seio do Pai, conforme nos informa lá o versículo 18 do primeiro capítulo de João. Porém, ao contrário do que podemos imaginar, ele não estava inativo ou sem ação alguma ali junto com o Pai, muito ao contrário. Jesus ele participou ativamente de toda a obra de criação. E a palavra nos diz isso, porque tudo veio à existência por intermédio dele. É nos declarado na palavra de Deus lá no versículo 1 ao 3 do primeiro capítulo de João. E eu gostaria de ler e os irmãos acompanhem, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluias! Esse é o nosso Senhor. Ele não somente criou, mas ele sustenta todas as coisas. O próximo ponto é profetizado no Antigo Testamento. Para quem já leu a Bíblia Sagrada, é fácil perceber em cada trecho, em cada detalhe, Jesus Cristo sendo revelado, Jesus Cristo sendo apontado. Toda a palavra de Deus apontava para Cristo, toda a palavra de Deus apontava para aquele que haveria de vir, o Messias, o Salvador, o Redentor da humanidade. O Messias de Israel, que seria a salvação e a luz das nações. Assim como ele leu aquele pergaminho, e ali ele disse para aqueles homens as seguintes palavras: a lei e os profetas falavam de mim. Assim como referência ao Monte da Transfiguração, em que Elias e Moisés se apresentaram transfigurados juntamente com aqueles 3 discípulos e Cristo ali naquele monte, representando Elias a lei, Moisés a lei e Elias os profetas. Toda a lei, todos os profetas apontavam para ele. Era mais do que claro, era mais do que óbvio, isso tem que ser claro e óbvio para nós.
Por isso é importantíssimo que nós meditemos nas Escrituras Sagradas dia após dia. E eu gostaria de deixar para meditação um texto de autoria do Denilson Alayon dos Santos, em que ele coloca da seguinte forma: em Gênesis, ele é o descendente da mulher, Gênesis 3,15. Em Êxodo capítulo 2, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Em Levítico capítulo 4, ele é o sacrifício pelo pecado. Em Números capítulo 20, ele é o que foi levantado para a nossa cura e redenção. Em Deuteronômio capítulo 18, ele é o verdadeiro profeta. Em Josué capítulo 5, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes 3,9, ele é o nosso juiz libertador. Em Rute capítulo 3, do verso 8 ao 18, ele é o nosso parente. Ele é o nosso resgatador. Em Samuel, 1 Samuel 8,5, ele é o rei esperado. Em 1 Reis 4,34, ele é o rei prometido. Em Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Esdras 7,10, ele é o ensinador divino. Em Neemias capítulo 2, verso 18 a 20, ele é o edificador. Em Ester capítulo 4, verso 14, ele é a providência do Senhor para o seu povo. Em Jó 19,25, ele é o nosso redentor que vive. Em Salmo 46,11, ele é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios 8,22 a 36, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes 9,8, ele é o nosso alvo verdadeiro. Em Cantares 2, versículo 8, ele é o amado da nossa alma. Em Isaías 35,4, ele é o Messias que há de vir. Em Jeremias 31,18, ele é o Senhor dos exércitos. Em Lamentações 1,2, ele é o Consolador. Em Ezequiel 3,3, ele é o Filho do Homem. Em Daniel 2,34, 35, ele é a pedra que esmiuça. Em Oséias 11,7, ele é aquele que orienta o desviado. Em Joel 3,12, ele é o juiz de todos os povos. Em Amós 4,13, ele é o Deus dos exércitos. Em Obadias 1:21, ele é o nosso Salvador. Em Jonas 2:9, ele é a salvação do Senhor. Em Miqueias 4:12, ele é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum 1:7, ele é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque 1:13, ele é o puro de olhos. Em Sofonias 3:8, ele é o nosso Deus zeloso. Em Ageus 2:4, ele é o Deus que está conosco, aleluias. Em Zacarias 6:12, ele é o renovo da justiça. E em Malaquias 4:2, ele é o sol da justiça. Eu citei 36 livros, 36 referências ao nosso Senhor. Nós sabemos que há mais 27 livros aí. E nesses 27 livros, da mesma forma, também se encontra referência ao nosso Senhor. E que a Escritura seja por nós a cada dia esmiuçada cada vez mais. Amém? Continuando, encarnado no Novo Testamento. Sobre a encarnação de Jesus só temos a dizer que a nossa semelhança, a sua humanidade era perfeita e completa. Assim como nós, ele teve corpo, ele teve alma e ele teve espírito. E aqui para nós está o grande mistério da encarnação. Que Jesus, que a sua carne se tornou a nova localização da presença de Deus na terra. Jesus, ele substituiu o antigo tabernáculo. Se nós lemos lá a lei, se nós lemos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, os livros de autoria de Moisés, nós vamos ver que ali é instituído a adoração através do tabernáculo, através de toda aquela liturgia, através de leis, através de mandamentos. E Cristo, ele resume tudo isso. Agora Cristo sendo o centro da adoração, sendo o ponto de encontro, sendo esse tabernáculo, ponto de encontro de Deus com os homens na terra. Cristo, ele assume tudo isso. E não há representação maior do que essa. Cristo representou e muito bem esse tabernáculo. Ele se fez um de nós. E em tudo ele foi semelhante a nós. Tirando exceção somente ao pecado. Que Deus nos capacite cada vez mais a compreender a grandeza da revelação desse grande mistério que é a encarnação do nosso Jesus. O próximo ponto é Jesus na plenitude dos tempos.
Bem no começo do subtópico, conforme nós vimos aí, nos é apresentada a passagem de Gálatas capítulo 4, versos 4 a 5, em que Paulo ele conecta o envio de Jesus com o Salvador com a plenitude dos tempos. Eu convido vocês a abrir as suas Bíblias e lerem essa passagem. E aí os irmãos podem perguntar, mas irmão Carlos, o que é a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos, para nós entendermos, é o auge dos tempos. Eu vou ilustrar, os irmãos vão entender bem o que eu quero dizer. Deus, pela sua presciência, pela sua grande sabedoria, ele já havia determinado o envio do seu Filho. É como se quando Cristo fosse enviado, fosse a era mais perfeita, essa colocada por Deus para que Cristo viesse e o evangelho fosse alastrado, o evangelho fosse espalhado. Houve uma cooperação mútua das culturas, das nações, para que esse evangelho fosse pregado, para que esse evangelho fosse expandido. E nós podemos entender isso mesmo pela Bíblia Sagrada. Nós vamos ver que Cristo nasce em Israel. Em Israel haviam as sinagogas espalhadas por todas as nações. Atos capítulo 13, o verso 5 e do capítulo 18, verso 4. Na Grécia, nós vamos ver também que o idioma e a filosofia e a grande inquietação do homem de responder todas as coisas à luz da razão, isso também cooperou com essa plenitude dos tempos para que esse evangelho fosse espalhado. E isso nos é prova ali no capítulo 11, verso 20 e no capítulo 21, verso 37 do livro de Atos. Esse anseio da cultura grega de sempre saber das coisas. Também nós podemos ver em Romanos 2, versículo 14 ao 16 sobre isso. Por fim, Roma, com suas leis, com seu governo e suas estradas de excelente qualidade. Ali Atos 25, 10 e Atos 16, do versículo 1 ao 10. Tudo isso cooperou para que houvesse uma plenitude nos tempos. Tudo isso cooperou para que o evangelho ele alcançasse povos, nações, tribos em toda a face da terra. Todas essas coisas foi a plenitude a qual Deus se utilizou para o envio do seu Filho e a qual o Espírito Santo se utilizou para que alastrasse e fosse levado o evangelho aos quatro cantos do mundo, a todas as nações, a todos os povos. O próximo tópico. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Não há muito o que acrescentarmos aqui. Além do que sabemos que Cristo, saindo da descendência de Abraão, é herdeiro do trono de Davi. Ele é nascido sobre a lei de um país, do seu país, sobre a lei de Roma. Tem seu ministério iniciado em Israel. Jesus Cristo, sendo o único homem perfeito, sai do meio das tribos de Israel, ofertando salvação a todos os que ouvem a sua voz. Aleluias! Que possamos entender cada vez mais, não somente a humanidade, não somente a divindade, mas principalmente a obra que Cristo Jesus fez por nós. Tudo tem uma igual importância e complementa a adoração a Cristo Jesus. O próximo tópico é Jesus, o homem perfeito. E nesses dois subtópicos que diz Jesus estava no seio do Pai e profetizado no Antigo Testamento, eu vou juntá-los em uma só explicação, porque eles tratam absolutamente das mesmas coisas. Conforme o título da lição, ele se propõe a explicar a nós. Cristo em tudo foi semelhante a nós. Mas é necessário acrescentar que, porém, ele não foi semelhante a nós no pecado. Cristo, ele não foi sujeito ao pecado original a qual nós temos, já desde o nosso nascimento. Cristo, ele não foi sujeito ao pecado experimental, a falhar, a pecar. Então nós vemos que Cristo em tudo foi semelhante a nós, com exceção do pecado. E nós podemos entender isso com o texto que Paulo vai nos falar na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, no verso 45, que ele diz, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. O Jesus humano, de nenhuma maneira, ele era inferior ao Adão do Éden. Ao contrário, assim como Adão, ele tinha plenitude em sua humanidade.
E Cristo, com essa plenitude de humanidade, ele venceu por nós todas as tentações. E por ele, nós não alcançamos não o espírito de morte que Adão nos deu como herança, mas nós alcançamos outra herança que é o espírito de vida, o espírito de vivificação, um espírito que nos ressuscita, um espírito que nos leva do reino das trevas e nos coloca sentado no reino de luz, um espírito para glorificar, para exaltar, para entender todas as maravilhas que Cristo fez, todas as minúcias da obra de Deus, tudo aquilo que ele propiciou a fazer por amor a uma humanidade sem merecimento, mas tudo isso por graça, um favor imerecido da parte de Deus Pai Todo-Poderoso, a nós pecadores, a nós seres humanos nessa terra. Amém? E que nós possamos compreender cada vez mais que o primeiro Adão fracassou no jardim, mas o segundo Adão, esse não, esse ele venceu no deserto. Aleluias. Glórias a Deus. O próximo tópico, a perfeição espiritual e moral de Jesus. A perfeição de Jesus em sua dupla natureza, para nós é algo sem questionamento. Isso não se dá porque é um dogma ou algo que é assim, pronto, acabou. Não, não é por conta disso. É porque os evangelhos, eles falam isso. Os evangelhos, através da palavra, através das profecias, através dos testemunhos, através dos relatos, eles mostram a perfeição moral, a perfeição espiritual de Cristo Jesus. Não há nada que diga que Cristo Jesus não tenha sido perfeito. Nem na história você não encontra nada que desabone ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que alguns falam que Jesus Cristo não existiu na história, mas a estes faltam estudar a história com sinceridade, porque há muitos que falam da pessoa de Cristo Jesus. Não talvez como muitos querem que falem, mas é falado e comprovado que sim, ele existiu. Glórias a Deus. Só o Senhor é Deus. E para resumir esse tópico, eu deixo a passagem da segunda carta de Pedro, aliás, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 21, em que ele vai dizer: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das suas almas. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de homem perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo Jesus nosso Senhor. Ele é o nosso exemplo maior, ele é nosso exemplo em todas as coisas. E que possamos, através dessa lição, sermos mais semelhantes a Cristo, buscarmos mais semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a obra de Cristo na cruz é importante, sim, é a obra mais importante que houve e existirá. Mas também é uma obra muito importante, que é a forma como Cristo viveu aqui na terra. Que não venhamos esquecer disso. É necessário sim sermos imitadores de Cristo em tudo. Seja nas ações, sejam nos pensamentos, sejam nos atos, seja na vida, em todas as coisas. Porque se não agirmos assim, se não fizermos assim, de maneira nenhuma seremos reconhecidos naquele grande dia. Porque assim como Cristo foi, ele disse que voltará. E uma frase eu espero ouvir, uma frase eu sei que vocês esperam ouvir, que é dos lábios do nosso Senhor dizendo: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Amém? E que Deus possa nos abençoar, que a graça de Deus continue sendo derramada e manifesta em nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade.
como oração. Amado Deus, eu te louvo, eu te agradeço por mais essa oportunidade. O Senhor continue derramando a tua graça sobre os teus filhos, sobre todos esses que ouvirem, Deus querido, essa escola dominical. E assim, Deus querido, nós te damos honra, te damos glória, porque somente através do teu Espírito Santo é que compreendemos a tua palavra, somente através do teu Espírito Santo é que podemos, ó Pai, explicá-la e explaná-la, Pai. Não que haja merecimento em nós ou capacidade, mas porque o Senhor derrama a tua graça e a tua misericórdia, e assim importa que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.